live, né? A live dessa noite, que é com o nosso amigo, o doutor Diego Aquino, psicólogo com especialização em neuropsicologia, e também faz uma análise pelo que, Diego, você me falou aqui nos bastidores. Eu já acabei me enrolando assim, já entrei todo enrolado. Mas, desde já, Diego, eu te agradeço pela sua presença. Uma ótima noite aos nossos internautas, aos nossos ouvintes do Ipiracity. E, desde já, peço a todos que estão aí acompanhando a nossa live para poder compartilhar essa live. E o tema de hoje é o resgate das entidades pai e mãe em tempos de isolamento social. Uma ótima noite para você, Diego, e para Johnny Costa. Então, mais uma vez aqui, né, agradecer a iniciativa aqui da Ipiracity, né, por esse espaço, né, não só de entretenimento, mas de informação, de ciência, né. Óbvio, como eu falei aqui nos bastidores, a ideia é, sim, né, falar dentro da visão da neuropsicologia, dentro da visão da psicanálise, esse tema, né, do pai e da mãe. Esse período em que nós estamos vivendo é um período muito complicado, porque a gente não sabe, né, o que é que vem pela frente, quais são as consequências do que teremos. Então, o Brasil, antes mesmo do Covid, o Brasil ele já liderava o ranking da ansiedade no mundo inteiro. Vale a pena lembrar que estamos falando da ansiedade patológica. Ansiedade, todos nós somos ansiosos, é o que fez a raça humana, né, perpetuar até os dias de hoje. Então, a gente fala de uma ansiedade patológica. E na depressão, o Brasil lidera o ranking nas Américas Latinas. Inclusive, é um tema que eu já vinha estudando, vinha me aprofundando, e nesse período eu percebi que está aumentando de forma exponencial. O Brasil ele só perde para os Estados Unidos, entre as Américas. Então, precisei voltar à minha base, né, que era a psicanálise com as crianças, e dentro desse entendimento, né, resgatar essa entidade. Por que entidade? Né? Porque esse papel de pai e de mãe, ele não necessariamente precisa ser feito, né, pelos genitores. Né? Esse papel ele pode ser assumido, né, por uma avó, né, que está ali, que cuida dessa criança, que cria essa pessoa, e algo polêmico, que gera muita polêmica, mas eu vou falar, sim, pode ser esse papel exercido por casal de homem com homem, mulher com mulher, mas são papéis. Então a gente vem falar aqui do papel da mulher, o papel do negro na sociedade, o papel disso, o papel daquilo, a gente faz curso até para extintor de incêndio, mas esquece de, né, saber como é esse papel do pai, esse papel da mãe, que não é tão simples assim. Né? Vocês querem falar alguma coisa? Eu gosto de falar, sim, tá? Cara, a gente já percebeu que você dispara na boa aí, né? E a gente aqui curioso, Diego, porque o tema é muito sugestivo, o resgate das entidades do pai, mãe em tempos de isolamento social. Parece que a gente está voltando para casa, Diego, para refletir um pouco mais sobre a importância do pai, do lar. Não é? Parece que a sociedade ela tá retroagindo, ou seja, sendo impulsionada a retroagir. E tudo isso tem um processo mental de adaptação, de comportamento, né, Diego? Agora, como é que fica o pai e a mãe nessa situação toda? Que é muito complicado, né? A gente já vinha de relações conflituosas sobre pai e mãe, a televisão influenciando, os meios de comunicação influenciando, e é aquela dicotomia, o tradicional, a gente volta para o tradicional, dá a benção ao pai, a mãe respeitar. Como é que se dá isso? Você acha que isso gera um conflito, Diego? Olha, eu esqueci até de fazer o link, né, o porquê da ansiedade, depressão e o porquê dessa entidade pai e da entidade mãe. O que eu venho percebendo em consultório é que nós, né, isso me incluo, também estou exposto a isso, apesar de ser psicólogo. O pessoal é assim, mas você é psicólogo, você sofre com isso, né? Eu sou humano. Nós, psicólogos, somos humanos também, temos nossas demandas. E qual é o papel desse pai, qual é o papel dessa mãe, né? Principalmente na construção desse sujeito. Né? Para isso, a gente precisa buscar aí, principalmente na psicanálise, né,
autores que foram de demasiada importância, como uma chamada Françoise Doutor, que viveu ali entre 1908 a 1988 e foi, na época, o que hoje é considerado ali como, pronto, ó, tem até aqui os meus slides para me ajudar. Pode pular aí uns 2 slides aí, próximo. Peraí um momento, Diego. Pronto. Mas aí eu acho que eu posso até adiantar aqui, não tem problema nenhum, né? Esse aí é a minha apresentação, tá, gente? Para o pessoal de Pirá me conhece como todo o interior, né? Diego, neto de Vigílio, sobrinho de Jutaí, filho de Leci, irmão de Bruno. Mas poucos conhecem o Diego, profissional da psicologia, né? Então, voltando, né? A gente precisa buscar novamente nesses autores o porquê disso, né? A importância do pai, do papel do pai, a importância do papel da mãe. Então, essa Françoise Doutor, na época, ela é o que hoje, aí, esse slide, ela é considerado o que hoje nós chamamos de uma mulher empoderada, né? Ela foi uma das maiores autoras na época da psicanálise, e ela viveu um período bem complicado do pós-guerra. Ela é uma pediatra, psicanalista, estudiosa do comportamento infantil, e logo depois partiu para esse comportamento dos pais. Na época onde ela vivia, na França, existia um índice de mortalidade infantil muito alto, né? E a partir de orientações simples, né, como o ato de você tirar pelo menos 5, 15 minutos para conversar com essas crianças. Olha, parece muito simples, né? Mas na época a criança era tratada apenas como um objeto. Esse simples ato ajudou a diminuir, onde ela operava, ali onde ela atuava, diminuir mais de 50% o número de mortalidade infantil. Esse simples ato de conversar com a criança de uma forma carinhosa, né? Então, tem algumas ideias que eu fiz questão de colocar nesses slides, que eram ideias que ela defendia, que a criança, incluindo os bebês, são pessoas, né, que precisam ser vistas, que precisam ser escutadas, porque ele é um ser existente, né? Os adultos, eles devem conversar com essa criança, porque esse silêncio ele provoca uma angústia, muito mais angústia do que as próprias palavras. A criança, ela é um sujeito de plano direito, não objeto. Uma criança nunca deve ser julgada e sem coerção, né, sem manipulação, deve-se falar com franqueza, né? Eu lembro que minha mãe, quando, trazendo minha infância um pouquinho, eu vou dividir isso com vocês, minha mãe sempre, quando ela não queria ser franca comigo, ela falava, para o ano a gente conversa. Até hoje eu espero esse para o ano, né? Só que em uma das falas dela, ela falava que para que exista esse pai bem treinado, para que exista essa mãe bem treinada, é necessário 50 anos, pelo menos. Nós não temos 50 anos para treinar, para cuidar desses filhos, né? E foi a partir daí que, depois de um certo tempo, surgiu um outro psicanalista. Wellington, meu caro, se puder passar para o outro, aí eu abro a palavra para vocês também, para depois a gente, né, ir desenvolvendo, fazendo esse bate-bola aqui. Esse rapaz aí, esse senhorzinho aí, chamado Donald Woods Winnicott, onde ele defendia basicamente as mesmas ideias de Françoise Doutor, a ideia do brincar como o desenvolvedor da criatividade, né, do escutar essa criança, mas o Donald Winnicott, ele falava que para que sejamos bons pais, boas mães, nós precisamos apenas ser suficientemente bons. Já a gente vai entender, pode parecer meio prolixo agora, mas já as coisas vão desenhar de forma mais redondinha, tá? E o que é esse pai suficientemente bom, o que é essa mãe suficientemente boa? Ele tinha um termo que ele usava chamado concern, que ao pé da letra quer dizer preocupação, mas que num sentido geral é uma responsabilidade. Você se responsabilizar por essa criança, por aquele choro, por aquele cocô, por aquele xixi, e o simples ato de escolher ser pai e de escolher ser mãe já imbui aí uma responsabilidade muito grande, né? Então, para não falar demais, eu vou deixar aqui também a fala aberta para vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, e já a gente dá continuidade, tá? Johnny Costa.
Pois bem, gente, estamos hoje com o Diego Aquino, ele já se apresentou aí, vocês viram aí, vocês já podem participar através do Face da Antena, do Ipiracite, você deixa sua pergunta, sua colaboração, suas dúvidas. É uma noite de conhecimento, de esclarecimento, sobretudo, gente, de ciência, né? Ciência. O Diego, na verdade, ele pesquisa muito, lê muito, é um especialista na área, e a gente trouxe essa noite aqui para esclarecer vários assuntos, principalmente nesse momento. Gente, quando a gente fala em relação, Diego, pai, mãe, a gente está falando de família, sabe? O que é muito importante. E a gente tem que saber muito bem como está o papel do pai e da mãe hoje. A gente sabe que muita coisa mudou, né, Diego? Antigamente era uma coisa, hoje mudou muito, não é? E parece, Diego, que esse momento de pandemia aproximou mais a família e Ou não. isso gera um conflito, Diego, porque é o seguinte, você lembra antes da pandemia, a gente falava, poxa, as crianças hoje estão mais nos seus quartos, nos seus celulares, nos seus tablets, não é? Elas já estavam isoladas e agora a gente se deu conta que a gente precisa desse isolamento também, Diego? Como é que é isso aí? Eu vou explicar, parece que coincidiu, parece que já deram uma lida bem aprofundada no material, né? A gente pode até voltar, vou explicar isso já dentro da visão da neuropsicologia, né? Então vamos partir para a ciência, que óbvio, gente, olha, é óbvio que eu tenho minhas opiniões pessoais, mas aqui eu estou para representar nesse momento a psicologia como ciência, para explicar, né, tudo isso, inclusive esse fator internet, né? Então, se a gente puder voltar para os slides, eu vou mostrar um músculo, né, aí falando de uma forma popular, que é as mina-pira, se a gente desenvolve bem, né? Que é o nosso cérebro. A nossa formação, desde a segunda semana que esse bebê ele é formado, esse cérebro ele cresce a partir dessa pecinha que tem, que parece um carocinho de feijão, chamada amígdala, né? E a partir dela, seria bom a gente poder não ter, seria ótimo se você pudesse tirar, né? Ela é responsável por 4 instâncias, né? Se puder passar, aí já vai estar aí a explicação dessas 4 instâncias. Que é a ânsia, ou seja, a ansiedade, essa ânsia pela fome, pelo cocô, pelo xixi, né? A partir dessa ânsia, dessa ansiedade, né? Isso vai se gerar uma segunda instância, que é o medo, né? Desse medo se gera a raiva e a angústia, que é essa sensação do fim, né? Que todos nós temos, né? Principalmente quando chega final de semana, né, que bate ali o domingo, a gente ouve ali o início do programa do Faustão e dá vontade de se matar às vezes, porque está acabando o descanso, né? Então, está acabando ali, né? Então, essa criança, né, quando começa a desenvolver isso, que nasce e tudo mais, quem é mãe sabe, né, identificar esse choro dessa criança quando gera essa ânsia, né? Então, essa ânsia, né, a partir dessa ânsia existe um medo, né, dele não ser acolhido, o medo do abandono. Então, muitas vezes, esse choro está num tom, aí esse choro aumenta, já é um sinal que essa ânsia gerou ali uma outra instância, né, do medo, da raiva, e graças a Deus eu não tenho essa vocação de mãe, né, que muitas mães recebem aquela mordida no seio, né, quando essa criança ela demonstra a partir disso essa raiva, né, esse medo. Então, essa é uma forma da criança expressar essa angústia. Existe uma crítica que eu faço, né, em relação a tudo isso, é que existe muitos profissionais que falam assim, olha, se essa criança chora demais, deixa ela chorar, não precisa responder a isso dela. Isso é a pior coisa que existe no mundo, porque essa angústia que é expressada, ela precisa ser expressada desde o primeiro ano de vida, né, desde o casamento, desde a escolinha. E quando a gente cala essa angústia, o que é que vai acontecer? Esse bebê, a princípio, né, ele calou, talvez ali ele tente uma segunda vez e vai perceber, olha, não adianta, eu vou calar aqui essa angústia. Então, isso pode gerar alguns problemas, dificuldades para essa criança se alimentar,
isso para as mães, a princípio, vai ser uma maravilha, porque essa criança vai dormir bastante, né? Quando crescer, ela vai ficar ali isolada no colégio, não vai mais grudar chiclete no cabelo do coleguinha, né? Não vai empurrar ninguém, não vai brigar com ninguém, vai ser uma criança de ouro, né? Não vai falar nada, sempre retraída, e aí aos 14 anos, se ele encontrar ali o remédio de pressão da avó, do avô, da mãe, ou se morar em um prédio, pode se jogar ali do 14º andar. Por quê? Porque nós calamos o que existe de mais genuinamente humano, que é essa angústia, que precisa ser falada, né? O que o Johnny falou, né, dessa família que está mais unida, é importante salientar o seguinte, né, a família não é aquilo que a gente idealiza como um comercial de margarina, né, onde todo mundo ri, onde todo mundo se entende, onde existe essa imagem de que, poxa, agora estamos todos unidos. Eu tenho observado isso com os meus pacientes, que os atendimentos estão sendo feitos também por videochamada, por conta desse isolamento, que é uma outra coisa, eu acho que foge um pouquinho desse tema só, dessa questão do desenvolvimento, é quando a gente foca em uma coisa só, né? Eu vou focar só na família. Então a gente tende a enxergar coisas que antes não enxergava e fica inflamado demais quando a gente foca em apenas um círculo, que a gente chama, né? Existe ali círculo que são os papéis, né? O círculo familiar, mas também o círculo de amizades precisa ser bem regado, né? O círculo religioso precisa também ser bem regado, conjugal, né? Precisa se distribuir essa energia. Quando a gente foca demais em um, a gente tende a inflamar. Quais são, né, as compulsões que são geradas pela angústia, né? A angústia, como já foi falado, ela é essa sensação do fim. Mas essa sensação do fim, por exemplo, quando a gente fala domingo, que dá vontade de se matar, quando a gente escuta o Faustão lá, para mim dá muita angústia. Mas não é angustiante, por exemplo, né, para quem está tomando o seu goralzinho, a sua bebida, eu bebo cerveja, mas, né, de uma forma mais controlada. Para quem está usando alguma substância, como alguma droga ilícita, algum ansiolítico, que é uma outra crítica que eu vou fazer já, tá? E isso pode gerar algumas compulsões para sedar a angústia. Isso não quer dizer que vai passar, tá, gente? Isso é só um sedativo para aliviar. Quem nunca, né? Numa sexta-feira, saiu do trabalho, morto de cansado, e falou, vou tomar uma cervejinha que é para aliviar. Isso vai apenas anestesiar essa angústia. Que, né, pode ser sedada também através das compras, através da comida, através, Johnny, que você me falou, da internet. Então, é como se aquilo ali fosse uma forma dele trabalhar essa angústia dele. Muitas vezes a gente fica preso nesse mundo de fantasia que é a internet, e muitas vezes a gente pode adoecer. Porque na internet existe algo, né, que a gente chama de mundo da fantasia, onde está todo mundo alegre, onde está todo mundo viajando, está todo mundo feliz, está todo mundo produzindo, e aí você olha para essa vida das outras pessoas e pensa assim, que merda é a minha vida, hein? É verdade. Então, Diego, há de se tomar cuidado com tudo isso. Diego, é verdade. Todo mundo no Face é todo mundo bonito, você já viu? Todo mundo sorridente, todo mundo feliz. Rapaz, já pensou? É aquele mundo colorido. Você não acha que é como se dissesse, olha, eu quero ser isso, mas não consigo, eu não sou assim. E as pessoas, e nós brasileiros, eu acho que nós, talvez esteja errado, não sei, mas parece que nós somos muito românticos, Diego. Nós somos muito digamos, afastados da realidade, sabe? A gente gosta muito disso, da capa da revista, de estar bem no Face toda hora. A gente tem gente que vive para isso. Se não tiver um like, a pessoa cai na angústia que você falou, né? Então começa a entrar até em paranoia nesse mundo que a gente vive hoje, não é? Tudo, Diego, é como se fosse um subterfúgio para isso. Tem um livro de Leandro Carnal, que ele é um livro muito esclarecedor, até uma dica de leitura para vocês, se chama O Dilema do Porco-Espinho, que é um dilema, na verdade, de Schopenhauer, onde ele faz uma analogia com os porcos-espinhos, né, que se esse porco-espinho fica afastado dos seus, ele passa o frio, ele se sente solitário, né, e quando a gente está perto dessa família de porcos-espinhos, a gente se fere com esses espinhos. Então, essa analogia é que
todos nós oferecemos espinhos para o outro, mas qual é a medida, qual é a distância correta que devemos manter, né? E ele fala dessa internet como uma distância quase perfeita, onde eu escolho o que eu posso assistir. Se eu não gosto, eu bloqueio. Se não gosta, eu mudo de página. Se eu não estou gostando do Facebook, eu vou para o Instagram. Então é um mundo onde a gente escolhe de fato. A gente não tem que lidar com as frustrações diárias. Então, uma ótima dica de leitura aí, né? Jorge. Então, partindo para o próximo slide, né? Tem alguma posição que vocês queiram falar agora? Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é essa relação entre a psicanálise, a psicologia e a neuropsicologia? Pronto. As fases de desenvolvimento dessas crianças, elas são muito similares. Principalmente, aí, graças a Deus, nós estamos muito bem entrosados aqui, né? Porque é justamente o próximo slide, né? Onde a gente fala sobre essa responsabilidade, né? A gente vai fazer o link. Você lembra dessa amígdala cerebral que nós falamos aí? Né? Esse tema de responsabilidade, eu acho que... Deixa eu até vir aqui para o meu slide, deixa eu me acompanhar também aqui, né? Que a gente já falou bastante. Quando a gente fala desse desenvolvimento do cérebro, a psicanálise ela também fala muito das fases de desenvolvimento, então eles conseguem aliar, né, uma teoria com a outra. Então, graças a Deus, foi fácil fazer essa junção, né, da psicanálise com a neuropsicologia. Então, voltando, tem como passar só mais alguns slides. Pronto, então essa aí, por exemplo, já é uma coisa que a gente pode fazer essa junção, né? A responsabilidade, ela é um dom ou podemos adquiri-la, né? Então é uma coisa que eu observo muito no meio comum, né, das mães compararem. Meu filho, fulano, ele já é responsável desde criança, sempre fez tudo, e o outro é um encostado. Mas será que realmente eles tiveram essa criação igual mesmo, de fato? Mas será? Então é aí que a gente vai partir para o próximo slide, para que a gente possa desenvolver, né, essa linguagem aí em comum da neuropsicologia com a psicanálise. Essas áreas aí que nós estamos vendo é a última área do nosso cérebro a ser formada, né? Alguns teóricos defendem que essa área aqui é o lobo frontal, né, do nosso cérebro, que é a parte responsável pelo nosso comportamento, né? Eles demoram 21 anos, alguns defendem mais, alguns chegam até a dizer que eles só se formam por completo aos 30 anos, e é a primeira a se desgastar, né? Então, a gente pode, sim, desenvolver, né, estimular essas áreas aí que estamos vendo, que é o córtex órbito-frontal, ventromedial, que são responsáveis por diversas funções, né, como a autoestima. Deixa eu partir aqui, deixa eu me guiar aqui também, tá, para acompanhar vocês. Uma autoestima, né, a tomada de decisão, estabelecimento de metas, né, memorização, reflexão. Então, nós temos sim como estimular essas áreas aí já desde cedo. Então, partindo, né, para o próximo... Não precisa partir para o próximo slide, não. Deixa eu só fazer aqui um adendo, né? Então, quando essa mãe, quando esse pai suficientemente bom, né, se responsabiliza por esse choro dessa criança, por esse xixi, por esse cocô, né, que essa criança está querendo fazer, quando perde um tempinho ali da novela, é complicado, hein? Principalmente quando a gente está falando de final de novela, tem que cuidar dessa criança, é um pouco difícil, né? Imagina, né? Vou perder aqui, a Carminha está querendo matar, não sei quem, esqueci o nome da outra personagem. Então, quando a gente perde esse tempo, né, e que se estabeleça algumas regras, esse pai, essa mãe, ele não precisa ser necessariamente didático, né? Pegar ali o pequeno Jorge, vamos tomar banho,
Uma criança, né, que não tenha nenhuma limitação neurológica, óbvio que a gente precisa salientar isso, né, ele vai falar que tomar banho o quê, sua boba? Né, sua feia. Não quero tomar banho, não. A criança está ali brincando, está no prazer dela, como é que ela vai querer tomar banho, né? Então, essa criança, quando ela é uma boa criança, ela vai sair correndo, vai espernear, vai chorar. Muitas vezes a gente perde até essa paciência com essa criança. Mas se ela assume esse choro, se ela assume essa responsabilidade por essa criança, pelo menos 8 dias, mães, 8 dias, pais, ela vai chorar, vai espernear, peraí, a toalha pegou no meu olho, caiu sabão no meu olho, termina de tomar banho, eu quero vestir a roupa, aí a mãe coloca a outra. Essa criança, ela vai se angustiar, ela vai se frustrar. Então, tá aí essa necessidade da frustração da criança também. Tá? Óbvio que a brincadeira é importante, o lado criativo é importante, mas frustrar essa criança também é de demasiada importância, porque depois desses 8, 9 dias, quando essa mãe falar, olha, bora tomar banho, essa criança talvez fale assim, eu posso levar a minha Peppa Pig, ou o meu Max Steel, não sei qual é o brinquedo, né, que tá na moda agora, aí pode levar, porque aí a gente está dando uma resposta para essa frustração, para esse medo, para essa angústia, então a criança passa a desenvolver isso, né, a criar a resposta para esses sentimentos. Existe uma forma, né, menos caótica, né, sem tanto choro, sem tanto babado, gritaria e confusão? Tem, né? Mas vamos partir para o próximo slide, que aí existe aqui, isso aí já é uma visão da neuropsicologia, tá? De funções que criança, sim, pode assumir em casa, que pode ajudar, principalmente nesse período aí de Covid. Pode passar para o próximo slide. Então, não sei se isso pode ser disponibilizado no Ipiracite, né? Então, isso aí é uma listinha de tarefas que as crianças, a partir de determinadas idades, já podem fazer e que vão ajudar eles a desenvolverem esse instinto de... O anterior. E podem desenvolver esse instinto de responsabilidade. É o anterior. Ele vai falar, vai traçar aí, né, essa idade da criança. O que é que eles podem... Isso. Né? Então... A partir de determinada idade, ele já pode, sim, fazer algumas atividades. Não sei se pode disponibilizar lá no grupo depois, ou pelo WhatsApp. Não sei. A live ela vai ficar disponível e depois a gente vê uma maneira de disponibilizar os slides lá para o grupo Ipiracite. Uhum. Então, isso são uma lista de tarefas que as crianças podem ajudar dentro de casa e desenvolver esse instinto de responsabilidade. Existe uma forma menos caótica dessa criança aprender a ter essa responsabilidade? Existe. Porém, aqui em casa mesmo, minha esposa já disse que não faz. Que é a formação de uma estrutura que é chamada de self, onde é necessário algumas abdicações, né? Onde essa criança desenvolve um instinto de pertinência a partir do que esse Donnelly Winnicott fala, que é esse sameness, que é a mesma semelhança, a mesmice. Então, essa mãe, ela mantém o mesmo quarto, mantém o mesmo berço, a mesma pintura nesse quarto, a mesma pintura desse berço, mesmos brinquedos. Nessa fase do primeiro ano, a criança tende a escolher um brinquedinho que a gente chama de objeto transicional. Esses objetos podem mudar, tá? Então, se essa criança escolheu esse brinquedo, é como se aquilo ali fosse um arcabouço. É a maneira dela já cedo, a partir do primeiro ano, lidar com essas ansiedades, com esses medos. Então, a gente orienta a não mexer. Essa mãe também, né? Seria interessante não se afastar por mais de 6, 7 horas. Isso é muito difícil no Brasil, até pela necessidade, né, de sustentar a casa. Algumas têm esse privilégio, mas outras, né, não têm. Nesse período de pandemia seria perfeito, né? A gente tem essa possibilidade. Então, por isso, né, isso pode ser resgatado de uma forma muito bacana no período de isolamento social. Manter o mesmo perfume, a mesma tinta de cabelo. Então, minha esposa falou, eu ficar sem pintar meu cabelo, não vou poder mudar meu perfume. Tá louco que eu não vou fazer isso? Então tá. Então, a gente ajuda essa criança a desenvolver muito bem esse ego dela a partir dessas responsabilidades que nós já conversamos. Quando a criança ela desenvolve esse self,
essa criança passa a ficar mais responsável por suas escolhas, sem essa necessidade do outro, do desejo do outro. Quando a gente impõe essas responsabilidades, olha, bora tomar banho, né? Bora fazer isso, bora aqui arrumar a casa, ele sempre vai depender desse outro, desse desejo do outro para isso. Não sei se eu me alonguei muito, né? Mas a partir do primeiro ano, se esse self falha, a formação desse self falha, tem a possibilidade do ego. Diego, antes da gente passar para o outro slide, dá uma boa noite aqui a todos os internautas, né? A Valmira, que está acompanhando, o Elber Santos, o Binho de Vavazinho, que também está acompanhando. A Luciana Pereira Martins, ela está dizendo aqui, boa noite. Luciana de Pintadas, né? O tema é muito bom. Parabéns, estou sempre assistindo vocês. Abraço a todos. O Bruno Freitas de Aquino, você conhece esse rapaz? Conhecido como Bubu. Pronto, o Bubu. Desde já agradeço a Bruno também, né? Que foi ele que me indicou você aí para poder trazer aqui para o Ipiracity. E a Dana Mari está aí dando uma boa noite para ela, que ela está sempre também acompanhando. A Fran Basto, que também sempre está aqui na nossa live, e ela disse que não tem muita paciência, não, viu? Ela disse que sempre pegou pesado e deu resultado. Diz que está colhendo bons frutos. E André Marcos Mendes está dando uma boa noite. E desde já eu peço aos nossos internautas para que mande seus questionamentos, que Diego está aqui para poder sempre compartilhar as informações com vocês. Não é, Johnny Costa? É isso mesmo, Jorge, é isso mesmo. Estamos com o Diego, né? O tema de hoje, resgate das entidades pai e mãe em tempos de isolamento social. Mas, Diego, você não acha que as crianças estão muito permissivas, não? Que tem que ter um pouquinho de limite a elas? Como é que é? Ou ainda existe aquele pai que dá tudo para a criança, sem punição nenhuma? Aí você sabe como é que é, né? Como é que é isso aí, né? Tão desregradamente, tem pai que não tá nem aí, tem criança que até quer agredir pai, mãe. Então, estão muito permissivas as crianças hoje em dia, Diego? Existe muito essa preocupação não são todos, tá, gente? Mas grande parte dos pais, grande parte das mães, né? Eu vejo aquela situação, né? Eu vi essa opinião compartilhada por um outro psicólogo chamado Rossano Kenji, né? Onde ele fala sobre isso, não de uma forma muito didática, mas tem muitos pais que se preocupam em ser amigos dos filhos, né? E tem aquela ideia também de, olha, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, mas às vezes esquece que as frustrações que nós passamos para chegar até a nossa fase adulta foi o que nos fez amadurecer. Então, quando eu falo dessa parte do pai e da mãe, pô, essas regras, olha, bora tomar banho, não precisa ser didático, né? Como a outra mãe falou, eu não tenho paciência. Mas mãe e pai não tem que ter muita paciência mesmo. A gente não precisa ser didático. Porque as crianças de hoje estão muito espertas. Se a gente cria regra, elas criam a contra-regra. Olha, bora escovar os dentes, porque, né, se você não escovar, os bichinhos vão lá, vão comer, a criança vai falar assim, opa, eu quero ver esses bichinhos, cadê? Não tem. Bora escovar os dentes. Por quê? Porque eu quero. Porque eu sou sua mãe. Porque eu sou seu pai. Isso parece ser duro, mas não é bem assim. A criança, a partir disso, ela desenvolve aquilo que a gente chama de sentimento de pertinência, de pertencimento. Eu pertenço a esse pai, eu pertenço a essa mãe. Né? Não precisa ser didático, pode falar, bora estudar. Vou estudar por quê? Porque eu pago caro o seu colégio, né? Porque o seu pai paga caro, e nós não somos nem abestalhados para pagar seu colégio para você não estudar. Você vai estudar, assim, porque eu quero, porque eu sou seu pai, ou porque eu sou sua mãe. Então, a gente fala que esse pai e essa mãe suficientemente bom tem que ser suficientemente chato. Né? Pai e mãe, né, que tem que amar os filhos, e os filhos não necessariamente têm que amar os pais. Parece duro isso. Porque um bom pai e uma boa mãe, eles são chatos e dificilmente os filhos vão dizer que amam, porque eles vão pegar no pé mesmo. Johnny Costa. Pois é, tá aí, não é? Olha só, Diego, tá? André Marcos Mendes, ele disse que tá gostando do tema e diz assim, pergunta se você tem alguma clínica aqui em Pirá, Diego. Cara,
É um projeto que eu tenho, tá? Agora, assim, como eu estou aqui em Salvador, eu preciso, ficaria complicado ir aí para atender só um ou dois casos, até por uma questão logística mesmo, né? Mas é um projeto, sim, que eu tenho, né, de poder atender. Ipirá é onde minha mãe e meus irmãos moram, né? Seria até um pretexto para estar visitando eles também, seria ótimo, né? Mas é um projeto futuro, né? Está sendo amadurecido, a partir do momento que tiver já uma certa demanda, eu nem sei, na verdade, eu tenho até que estudar isso, como é que está o mercado da psicologia em Ipirá, se essas pessoas estão sendo bem assistidas. Tá? Ô, Diego, entender isso melhor. me diga uma coisa, quando é que um pai ou a mãe, ele sabe que, ou seja, os filhos sinalizam que ele precisa de um neuropsicólogo? Como é que é isso? Como é que o pai vê? Olha, como é que vê? O próprio desempenho escolar, né? Se existe alguma limitação. Isso a gente fala só da neuropsicologia, tá, gente? Quando existe alguma dificuldade de aprendizado, né, de memória, né, alguns pelo fato de uma criança ser muito agitada, ou seja, de ser criança, né? A gente precisa entender esse criança, que a criança ela é agitada, ela vai bater no coleguinha, ela vai chegar com a reclamação em casa lá que o coleguinha grudou chiclete no cabelo do outro, né? Então, às vezes, quando chega assim, né, o que é que nós fazemos, né? Existem algumas avaliações, né, que são feitos, né, diversos testes com essas crianças, para que a gente possa ali, né, identificar se de fato, a partir, óbvio, da faixa etária dela, se existe algum déficit, né, se existe ali, aí a gente vai trabalhar e identificar isso aí e partir, a partir dessa avaliação, para um trabalho de habilitação ou reabilitação. Estamos aí com o Diego Aquino, psicólogo com especialização em neuropsicologia. E o tema de hoje, né, Diego, que é o resgate das entidades pai e mãe em tempos de isolamento social. E a Alessi está aqui também comparecendo na nossa live, né? Está aqui dando nosso boa noite. E ela está dizendo, Jorginho, é um prazer e muito orgulho estar assistindo esse psicólogo, que por acaso é meu filho. Minha mãe é psicóloga e não sabe, viu, Jorge? Pois é, ela trabalhou tudo isso. Ela me ajudou a fazer todas as tarefinhas aí que eu botei aí no quadro, depois eu lembrei da minha infância inteira. Ela saía para trabalhar, olhava para as garrafas vazias de água e falava assim, você tá vendo aquilo ali, né? Já sabe o que eu quero. Chegar em casa, se não tiver cheio, o pau canta. Ela deve estar até rindo agora, porque às vezes nós temos os traços perversos, quando a gente lembra das perversidades que a gente já fez com as crianças, a gente dá uma risada, né, de vez em quando. Mas graças a Deus aprendi muito com minha mãe. É verdade. Mandar uma boa noite aqui também para Robson Vieira, ele também que assiste aqui nossa live, e ele vem com inglês, viu, Johnny Costa? Ele já disse lá, good night. E Janete também tá aí, Michele Santana, Daiane Almeida, Valmir Oliveira. E também estamos transmitindo essa live pela Rádio Web Piracity. Você pode também agora baixar o aplicativo pela Google Play do Piracity e acompanhar as lives, acompanhar a Rádio Piracity. E sempre de segunda a sexta estamos aqui realizando várias lives. Amanhã estaremos recebendo o Eduardo Campos, na quinta-feira o Elber Santos e na sexta o Teixeira, como é o nome dele, Johnny? Eu esqueci. Rafael Teixeira. Rafael Teixeira, só lembro de Teixeira. Aí, lembrou agora. Estamos aí, né? Sempre trazendo essa informação, compartilhando. Peço a vocês que enviem seus questionamentos e estamos aí sempre para acrescentar para a comunidade. Então, o Ipiracity tem esse papel também de compartilhar as informações. E o Bruno Freitas aqui, seu irmão está falando aqui que é o psicólogo da sandália, viu? Eu já ia perguntar isso. Umas pomadinhas, uma sandalhadinha, o menino tem que ter o norte. Tem que saber quem manda na jonça, porque senão... Mas antes de você responder, Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. O que leva também os pais
serem agressivos com os filhos e vice-versa? Então, né, isso aí já vai de uma construção individual, né? Esse sujeito que ele não sabe lidar com as próprias deficiências que eu falo, as próprias emoções com as próprias angústias, né? A gente tende a querer descontar no outro, né? Isso aí. Isso é algo que precisa ser investigado, né? Vai de caso para caso. Seria leviano da minha parte, né? Leviano da minha parte generalizar isso, né? Generalizar. A parte da sandália, acho que é algo que a psicologia não explica, né? Não explica porque eu acho que toda mãe, quando é mãe, ela inconscientemente ela faz um curso de tiro ao alvo, onde ela não erra uma, né? Todas as sandálias que vão em nossa direção acertam. Eu passei por essa fase. Mas existe um limite, óbvio, entre umas palmadinhas. Eu, particularmente, não tenho nada contra as palmadinhas. A questão é quando isso ultrapassa certos limites, né, e aí já não se torna tão interessante. Isso não tem nada de didático quando passa de um determinado limite. A grande questão, né, disso tudo é que a gente não pode ser tão leve, mas também não pode ser tão dura. Essa criança ela precisa desenvolver. Então, quando essa mãe, quando esse pai, né, eles falham nessa parte em ser suficientemente bom, onde essa criança ela não desenvolve o mínimo de ego, o mínimo de fragilidade nesse ego, acho que a gente pode até partir para o próximo slide. Donald Woods Winnicott, ele falava que se forma, então, esse termo aí, que são as crianças rootless, né? Que são crianças, né, que não desenvolvem a culpa, não desenvolvem o medo, então vão se tornar crianças que não vão ter nenhum tipo de responsabilidade, né, de ética, de empatia, de compaixão. E aquela área que falamos aqui no início do cérebro, né, um pouco mais abaixo do córtex frontal, essa área ela vai se desenvolver muito pouco. E a partir do momento que ela não se desenvolve, a gente observa muito essa área não funcional nos psicopatas. Na psicanálise a gente chama de perversos. Pronto, muito obrigado, Jorge. Exatamente essa área aí que está em azul. Tem um documentário na Netflix, fica essa dica também, acho que a maioria das pessoas hoje tem Netflix, chamada Procura de Deus, acho que é Procura de Deus, que é com Morgan Freeman. Então tem um dos episódios chamado A Origem do Mal, né? Ele fala sobre a perversão, a psicopatia, ele entrevista um rapaz onde essa área que está aí em azul, que vocês estão vendo em azul claro, onde essa área tem um funcionamento bem abaixo. Então, quanto menor o funcionamento, maior o grau de perversão dessa pessoa, e ainda quando criança, adolescente, a gente consegue reverter isso, tá? Então, essa criança ela não nasce com isso. Isso pode, sim, ser trabalhado. Jorge, uma coisa muito interessante que ainda não vemos, espero que esse dia chegue no Brasil, né? Então, temos aí países de primeiro mundo, como a Alemanha, nós temos aí 3 anos de licença maternidade, a França, se não me engano, são 14 meses, Canadá são 2 anos, para que se possa desenvolver justamente aquilo que nós falamos de self, lembra? O que é que eles querem com isso? Eles acham isso bonito? Não, não é bonito. A questão é que eles começam a desenvolver aquilo que a longo prazo vai gerar frutos. A partir do momento que você consegue fazer isso, e óbvio, lá nesses países, o assistente social, que é uma figura de muita importância, eles vão fiscalizar, de fato, se essa criança, né, está ali naquele mesmo quarto, naquele mesmo berço, está tudo sendo mantido. Se o pai e a mãe pintou o quarto, eles vão lá e mandam, pinta de volta no mesmo lugar. Por quê? Eles vão economizar dinheiro com a saúde física, com a saúde mental, com a violência. Então, isso não é apenas estudo. Tem amigos que moram no Canadá e que eles falam, Diego, aqui a situação é completamente diferente em termos de violência. Por quê? Porque desde já existe essa preocupação.
Então, para quem quer entender um pouquinho o que é essa criança rootless, eu coloquei essa imagem aí, que é de um livro de Lionel Shriver, que se chama Precisamos Falar sobre Kevin. E houve também uma adaptação em filme que é muito boa, muito rica, onde ele fala sobre o desenvolvimento dessa criança rootless, ou dessa criança psicopata, enfim. Então, essas pessoas, né, que desenvolvem esse aspecto perverso, não quer dizer que se essa área do cérebro aí, né, não está funcionando muito bem, não tem um funcionamento muito ativo, não quer dizer que elas não vão planejar comportamentos. Pelo contrário, essa área que nós vemos é uma área responsável pelo que nós chamamos na neuropsicologia de funções quentes, que está envolvido mais com as emoções. Então, ele não vai ter muita emoção. Falando de uma forma intelectual, são pessoas muito inteligentes. E a perversão ela se dá em diversos graus, onde vamos observar o aspecto principal, que é esse gozo no sofrimento do outro, a manipulação. Então, alguns vão deixar o seu emprego para virar políticos, com todo respeito, aos políticos, não são todos também, né? Mas partir mais para esse lado de manipulação em casos mais extremos, né, de serial killers que podemos observar. Fato é que, aí a gente pode passar, Jorge, desculpa, vocês querem falar alguma coisa antes da gente partir para o próximo slide? Johnny Costa. Não, Quer falar, Johnny? Tá interessante, como você falou, esse caso dos psicopatas, sociopatas, né? Eu acho muito interessante isso, até para a gente entender a sociedade. E me lembrou um fato, sabe, que um dia eu vi um pai... Eu acho que a gente pode partir para o próximo slide. Vamos lá. O Diego, o que me chamou a atenção aqui... Johnny, pode falar primeiro, depois eu falo, Johnny. Só porque um fato que Diego me despertou agora em mim, porque às vezes a gente fala em família de família. Ele não está me ouvindo, Jorge. Pode continuar então. O áudio voltou, Johnny. Voltou? Pronto, voltou. Beleza. Diego, tem Diego, famílias. deixa eu só te fazer um questionamento, Diego. Você está acompanhando aí com o áudio do Facebook ou como é que você está fazendo? Porque eu acho que está tendo um atraso aí para você, né? Do Facebook, é do aplicativo que é do BeLive, né? O aplicativo. Então tá certo. Tudo bem. Tá tudo ótimo. Nós estávamos questionando, Johnny estava fazendo um questionamento a você primeiro. Ele vai fazer o questionamento, depois eu faço. Porque eu sei que você está tendo um atraso no áudio aí, eu peço aos nossos internautas aí que tenham um pouquinho de paciência, né, Johnny? Com a internet, aí já vai. Mas, Diego, é o seguinte, a gente vive num mundo, no Brasil, tem muita desigualdade social. Outro dia eu vi uma cena de um pai, enquanto ele batia no filho, dava uma surra no menino, ele xingava, entendeu? Xingava. E parece que vira rotina. Você não acha que isso, essa violência exagerada, a punição exagerada também, que dá origem a distúrbios como a psicopatia, o sociopata, ou ele já nasce com essa tendência, Diego? Explica um pouquinho isso aí para entender. Tá, então voltando, né, explicando, né, dentro desse mesmo assunto, essa criança que ela sofre essa violência exagerada, né, ela não consegue desenvolver aquilo que nós até falamos aqui ao longo, que é esse sentimento de pertinência, de pertencer a algo, pertencer àquilo, ela vai se sentir rejeitada a todo momento, entende? Então, como que a gente pode exigir que essa criança, que esse futuro adulto, venha desenvolver empatia, compaixão, se nem ela mesma consegue se sentir pertencente àquele núcleo familiar, né? Então, são pais, né? Doença, não tenho vergonha de falar isso, porque a doença que eu falo a nível psicológico, né? E que acaba formando filhos doentes. Por isso que a gente fala que esse pai suficientemente bom, que essa mãe suficientemente boa, precisa ter responsabilidade, principalmente por essa criança, né, principalmente por essa esposa, principalmente por diversas outras situações, né? Se nós não somos responsáveis por aquilo que nós temos, é melhor não ter, né? Mas
essa criança dificilmente vai desenvolver, né, esse sentimento de que pertence àquele ambiente. Então, aí os problemas podem ser vários. Uma psicopatia, uma depressão, uma ansiedade patológica. Certo. Ô, Diego, então quer dizer que a psicopatia ela está ligado a um problema no órbito frontal? Não é bem um problema do órbito frontal, mas na formação, na estimulação dessa área do cérebro. Ah, na estimulação. Ah, entendi. Pois é, então, estamos aí com Diego Aquino, psicólogo com especialização em neuropsicologia, e agradecemos, né, aos nossos internautas que estão aí sempre contribuindo com seus questionamentos, com também os seus compartilhamentos da live. E o tema de hoje é o resgate das entidades pai e mãe em tempos de isolamento. E você quer continuar aí, Diego, com os slides agora para poder você continuar a sua explanação. Pronto, ótimo, a gente pode, tem mais um slide aqui para explicar, e daí a gente pode, né, não sei qual o tempo que a gente tem ainda. Aí você pode abrir para dúvidas. Questionamentos. A gente pode abrir para as dúvidas, para as perguntas aí que o pessoal tiver, né, sobre essa ideia da formação da infância, né. Então, lá é o último, é o penúltimo, na verdade. Isso, esse aí. Então, uma vez que a gente consegue desenvolver esse instinto de responsabilidade, esse instinto de pertencimento da criança, seja ele nessa formação do self, que é essa criança já independente, que não precisa do outro, né, para viver, que faz as próprias escolhas, isso é possível apenas nesse primeiro ano. Depois a gente pode sim desenvolver esse sentimento de responsabilidade, de pertencimento no segundo ano, mas não tão bem formado como no self, tá? Então, uma vez que a gente consegue passar por esse primeiro, por esse segundo ano aí de formação da criança, isso pode ser feito depois do quarto ano, do quinto, do 16º ano? Pode. Essa formação do ego, sim, a gente pode sempre reverter. Óbvio que vai ser um pouco mais difícil, tá? Então, quais são, né, as virtudes desenvolvidas, né, diante disso tudo? Então, a criança ela passa a desenvolver um pouco mais de disciplina, de compaixão, que é esse se penalizar pelo outro, tentar entender o outro. A compaixão ela é irmã gêmea, né, da empatia, né, que é você de fato se colocar no lugar do outro, né? Então, essa crença, ela só é possível de fato no self. É uma pessoa que, né, vou falar de um outro tema aqui, que escolhe, por exemplo, uma religião. Ela escolhe. Então, ela cria ali uma crença em cima daquilo e segue. Não precisa desse outro, né, para guiar ela. Ela vai entender aquilo, vai aplicar na vida dela, principalmente aquele mandamento, amai ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, ele vai enraizar muito mais isso. Isso é possível no self. Na religião, né, no ego, por exemplo, a gente precisa da religião, que a gente precisa desse outro para nos orientar sempre, né? Para dizer o que nós temos que fazer. Isso não tem nada de errado, tá, gente? Mas existe essa diferença entre um e outro. A amizade, de fato, essa criança, quando é uma criança rootless, quando ela divide quando ela começa a desenvolver essa perversão, ela tende a viver mais isolada. Então, essa amizade verdadeira, esse vínculo com outras pessoas, a gente consegue desenvolver apenas nessa formação do self ou na formação do ego. A coragem, quando a gente fala de coragem aqui, eu fiz questão até de deixar aqui entre parênteses, né, que é assumir aquilo que acredita. Eu acredito que minha profissão de psicologia ela pode ajudar muitas pessoas, né, então eu tenho coragem disso aí. E um outro ponto que é a perseverança, de manter viva essas coisas que eu escolho. Então, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento, eu vou perseverar nessa escolha que eu fiz. Tem um exemplo que eu vi de um psicólogo chamado Ivan Capelato que ele deu, que foi muito interessante. Quando a gente desenvolve esse self, esse ego, nós vemos até mesmo garis, né? Aqui em Salvador, a gente consegue observar isso. Estão lá, um caminhão fedor desgraçado, mas estão lá, cantando, brincando uns com os outros, né?
isso não quer dizer que ele esteja, né, preocupado, mas está feliz com o que está fazendo, né, escolher o que quer. Aquilo ali não é originado a partir de um teste vocacional. Às vezes você pode ser um balconista, não desmerecendo, eu acho que todo emprego tem o seu valor, mas o emprego que muitas vezes as pessoas consideram como algo fútil, mas está ali, lhe oferece um sorriso. Às vezes a gente chega numa loja, não quer comprar nada, mas um bom atendimento faz com que a gente até desenvolva esse desejo. Então são pessoas que estão bem com as próprias escolhas, muito bem, obrigado. Quando não existe isso, né, esse desejo, essa perseverança, essa coragem é mais difícil de ser desenvolvida. Então, a honestidade é uma outra virtude que é desenvolvida, a lealdade e essa virtude dourada que eu acabei antecipando aí, que é o trabalho, né? Que é essa capacidade que nós temos de assumir as nossas escolhas. Então, a partir desse momento eu abro para quem quiser fazer suas perguntas. Né? Abrir para aqui, Diego, a Valmira ela faz um questionamento aqui interessante. Ela diz assim: e quando os pais deixam os filhos fazerem o que querem, dão tudo o que querem, alegando que está tudo, que eles têm tudo, né? Só que os pais não tiveram. E aí, Diego? Aí entra aquilo que nós falamos, né? Como é que uma criança vai desenvolver responsabilidade? É importante, gente, a gente salientar, né? Nós somos seres que buscamos o prazer o tempo inteiro, né? Nós nunca vamos querer viver uma situação de desprazer. A criança, isso vive em potencial. Então, como eu falei, é importante, sim, ter esse espaço para brincadeira, para o lado criativo. Graças a Deus, eu sou muito grato até pela terra, por Ipirá, que me proporcionou uma infância onde eu pude viver tudo isso, a brincadeira nas ruas, essa infância mais livre, até do que talvez eu teria se eu estivesse morando em Salvador ou em outra cidade maior. Mas, enfim, essas crianças... Então, eu vou responder com outra pergunta. É capaz, então, dessa criança criar um instinto de responsabilidade, se ela tem tudo, se ela não se frustra, se ela não sabe o que é uma regra, o que é um limite, como que ela vai desenvolver esse instinto de responsabilidade, essa compaixão, essa empatia pelo outro? Então, muitos pais, às vezes, esquecem disso, né? Nós desenvolvemos, nós amadurecemos a partir de muitas frustrações que nós vivemos. Então, se nós temos algum nível de sabedoria, de maturidade, nós temos por conta dessa situação de frustração que nos forçou a desenvolver ferramentas, né, cognitivas para sair dessa situação de desprazer. Johnny Costa. Ok, Diego. Diego, olha, eu estou com o André aqui, ele está fazendo uma pergunta, André Marcos. Ele diz assim: Diego, uma criança de 3 anos, que o pai diz: cortar o cabelo, a juba está grande, cortar o cabelo, tem que cortar, o menino bate o pé, diz que não vai, não quer. Mesma situação. Vai sair, eu tenho que ir com você não vai, eu vou, fica aquele conflito. Qual a orientação que você acha que o pai deve dar a essa criança? Eu falei até aqui no início do exemplo do banho, né? Eu acho que não é um exemplo tão diferente. Esse pai, essa mãe, ela não precisa ser muito didático. Tem um autor da psicologia chamado Joel Birman. Ele fala que o mundo não tem sentido, nós é que damos sentido para o mundo, então essa criança precisa desenvolver esse sentido. Mas, enfim, não arrodeando tanto. Você vai porque eu quero, porque eu sou seu pai. Essa criança, ela vai chorar, ela vai espernear, mas vai chegar um tempo que ela vai falar assim: pai, tá, eu vou cortar o cabelo, mas eu posso, né, pegar aqui o celular para assistir o Mundo Bita, né, ou a Galinha Pintadinha? Pode, porque essa é uma forma que essa criança está desenvolvendo para sair dessa situação de desprazer, para lidar com essa angústia, que não é ruim, né? Ela está aprendendo a lidar com aquela situação ruim, a passar por aquilo, que para ela é uma situação extremamente ruim, né? A gente talvez nem aceite isso, mas para ela porque você está tirando essa criança desse ambiente de brincadeira, que ele está ali com os brinquedinhos dele, ou está com o celular, que, né, não é tão interessante essa criança ficar com o celular o tempo inteiro. Mas a regra é não ser tão didático, gente. Não sejam tão didáticos assim. Você vai porque eu quero, porque eu sou seu pai. Pronto.
Ao mesmo tempo, está forçando essa criança a desenvolver essas ferramentas para lidar com a angústia e desenvolver que ele pertence a esse pai, que ele pertence a essa mãe. Uhum. Aí André disse que só que o adulto aceita e fica sem cortar mesmo. Criança é um bicho mais esperto do que a gente pensa. É verdade. Tem situações que vejo assim, deu certo. Então, sempre quando ele me chama para cortar o cabelo, eu vou espernear que eu sei que ele não vai. Vi a situação de uma mãe que falou assim, eu não coloco meu filho para lavar os pratos porque ele quebra os pratos. Óbvio, funcionou uma vez. Então, ele vai utilizar essas ferramentas novamente. Então, a gente insiste, não, tá, você vai lavar o prato, mas eu vou ficar com você. Se quebrar o prato, a madeira canta aqui. Minha mãe fala. Uhum. A criança sempre testa, né Diego? Diego, já são 8h10 aqui. Deixa eu falar, Jorge, depois você fala, que eu estou interessantíssimo nesse papo de criança. Porque, assim, como eu sou professor de criança também, olha, tenho 3 Davis numa sala. Quando esses 3 se pegam, se atracam, rapaz, para tirar esses 3 meninos, não é fácil, não. Tem que ter a paciência de Jó, a sabedoria de Salomão, porque não é fácil, não, viu? Mas, Diego, me diga. Agora, me diga uma coisa, Diego, tá? Nesse aspecto aí da criança, né? Qual conselho que você daria para os pais hoje em dia? Porque as crianças realmente elas parece que estão mais despertas, mais atentas a tudo, já nascem com o celular, muitas vezes sabem muito mais manusear um equipamento eletrônico do que o próprio pai, do que a própria mãe. Qual conselho que você daria, digo, para esses pais, para essas mães também? Que se você tivesse um manual, até compraria um manual em sua mão, como educar, mas está difícil. Hoje, Johnny, existe até uma inversão, né? Muitas vezes, talvez até por ideias políticas, não sei, né? É algo que eu preferia nem tocar nesse assunto, mas que muitas vezes essa ideia incutida de que tem que educar ali é o colégio, não é bem assim, né? Isso isenta esses pais da responsabilidade que eles têm, né, de educar essas crianças. Então, certamente ali uma criança que não teve um self, né, como a gente falou aqui, bem estratificado, mas que tem essa possibilidade, sim, de desenvolver o ego. Para os professores infantis é um pouco complicado, né? É bastante complicado, né? Saber lidar com as situações, mas são crianças, né? Aí, de fato, cabe aos pais, né, se responsabilizarem por isso. Né? Lá em casa, por exemplo, dificilmente, por exemplo, né, eu não fazia muita arte, não. O Bruno fazia bastante, né? Já que ele está aqui entregando as coisas. O Bruno era bem arteiro. Mas não adiantou muita coisa, não. Pois é. Ô, Diego, a Jaqueline Pindobeira, ela diz assim, boa noite, minha filha de 2 anos tem uma mania horrível de querer as coisas, né? E ela se demora, no caso, para dar coisa a ela chora, esperneia, se joga no chão, faz aquele teatro, né, que a criança sempre gosta de fazer. E o que posso fazer para evitar que isso aconteça? Primeiro eu vou perguntar, Jaqueline, quando você não consegue alguma coisa, você chora, você esperneia? Dificilmente não, né? Então, assim, mas como eu falei aqui no início, assuma esse choro, né? Deixa ela chorar. É difícil. É por isso que a gente fala que o primeiro ano é importante, né? Porque depois é complicado você ter paciência para assumir esse choro dessa criança, né? Então, assuma, deixa, quer chorar? Então tá, chora. A gente só não pode querer calar a angústia dessa criança, tá, gente? É importante. Muitas vezes, como eu acabei de dar, como nós damos o exemplo aqui da internet, né? A gente quer viver num mundo de maravilhas e não é bem assim, a gente precisa expressar essa angústia. Por muitas pessoas quererem calar essa angústia, viver naquilo que a gente chama de ditadura da felicidade, é que vem as doenças. E aí é um ponto que até que eu disse que eu ia falar, né? Que uma das formas de tentar anestesiar esse sentimento de angústia, de ansiedade, de depressão, um deles é as medicações que eu vejo, isso eu falo com experiência própria na clínica, eu vejo muitas pessoas recorrer para medicações, mas de forma muito leviana. Por quê? Né? Vamos falar sobre a depressão rapidinho aqui.
A depressão, tanto a depressão como a ansiedade, como outros transtornos, têm os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. Mas por que eu falo da depressão? A depressão ela tem como sintomas, a depressão é muito ampla. Depois eu vou passar aqui para vocês os artigos, se vocês quiserem publicar, sobre a depressão. Então, um dos sintomas psicológicos da depressão é a ideação suicida, a ideia de suicídio, de querer se matar. Isso normalmente não acontece porque dois dos sintomas físicos é o que chamam de fatigabilidade, um cansaço fácil, e a perda de energia. Então, isso permite que a pessoa não cometa suicídio. Então, quando essa medicação é passada de uma forma leviana, sem uma avaliação psiquiátrica, para saber quais são de fato os sintomas, quando não se tem esse acompanhamento psicológico, quando o médico, que não tem especialização nenhuma na área de psiquiatria, passa essa medicação, o que acontece? Esse sintoma físico, o remédio vai combater, o sintoma físico ele combate numa boa. Só que, essa energia que a pessoa não tinha, esse cansaço que a pessoa tinha que impedia, talvez, ela de cometer esse suicídio, tem tipo de depressão que a pessoa tem energia, tá, gente? É por isso que eu falo que é muito amplo. Então, ela passa a tomar esse medicamento, então tem energia, para cometer o suicídio e faz. Não à toa a gente vê o número de suicídios aumentando de forma vertiginosa. Há 2 semanas eu fiquei sabendo de uma morte por suicídio aí, no Malhador, se eu não me engano, com suspeita de depressão. Então, o número de depressão que vem aumentando nesse período de isolamento está aumentando muito, muito. Então, a gente precisa procurar, já que é para procurar ajuda, se procure ajuda especializada, por favor. Evitem tomar essas medicações de uma forma leviana, porque podem, ao invés de ajudar, piorar muito a situação da pessoa. Pois é. Conversamos aí com o Diego Aquino, né? Desde já, Diego, nós agradecemos aqui do Ipiracity a sua disponibilidade de estar compartilhando, né, as informações aqui com os nossos internautas. E o Diego é psicólogo com especialidade em neuropsicologia, né? Ou psicologia, não é isso? Psicologia com a neuropsicologia, tudo dentro da área clínica, né? Isso. E Diego, lembrando aqui aos nossos internautas que daqui a pouquinho estaremos com uma live especial para falar um pouco sobre o Dia Mundial da Enfermagem, né? Estaremos recebendo aí Normando, né, Johnny Costa? Exatamente. Hoje, às 9 horas da manhã. Exato. Hoje uma edição especial do Bate-Papo na Feira, né? Com o Normando hoje, diretor, enfermeiro. Vai ser muito bom. A gente já aguardando você daqui a pouquinho, aqui no Papo na Feira, especial de hoje, Dia Mundial da Enfermagem, Jorge. Um grande abraço aí para esses profissionais que estão na linha de frente, né? Se expondo para tentar salvar nossas vidas. Não só os enfermeiros, né, mas toda a área de saúde em si, que vem travando essa batalha aí para nos ajudar a sair dessa situação de crise, né? É verdade. Diego, há pouco tempo saiu um artigo aqui nos Estados Unidos, onde diz que os profissionais que trabalham em UTI, depois dessa pandemia, pode ser que muitos deles não voltarão, justamente porque ficou o trauma da questão da Covid-19, e isso realmente, porque de cada 3 infectados, 1 é profissional de saúde, ou seja, é aqueles que estão na linha de frente. Então, isso causou muito problema psicológico, e muitos deles realmente não vão querer voltar para trabalhar em UTI, até porque, para informar o pessoal, a UTI é um local de extrema... para você ter uma ideia, nem todo mundo pode entrar onde tem UTI, só os profissionais, e a visita é limitada, né? Então, isso causou muito problema psicológico e saiu um artigo nesse sentido aí. E desde já, Diego, fica as suas considerações finais e nós do Ipiracity agradecemos e lembrando também, Johnny Costa, aos nossos internautas que brevemente estaremos aí também, Diego, fazendo os artigos lá para o Ipiracity, viu, Johnny Costa? O convite já foi feito.
Pois Tá é, certo. verdade. Verdade. Conhecimento, o intuito, Diego, do Ipiracite, das lives é justamente isso. É a oportunidade de a gente crescer como humano, como sociedade piraense, adquirir conhecimento, para que a gente torne esse mundo menos traumático com as aflições do dia a dia, Diego, e muito mais enriquecedor nas nossas relações humanas. Portanto, seus artigos serão muito bem-vindos, Diego. Oh, eu agradeço, aceito o convite, né? Tem nem como voltar atrás. Estamos aqui ao vivo, já falei, já está gravado. Então, ó, só fazer essa consideração do que o Jorge falou. Minha esposa ela trabalha em UTI também, em um setor, e conversando que ela até tem uma postagem que fala sobre isso. E se as pessoas soubessem a realidade nas quais esses profissionais vivem, talvez nem sairiam de casa de fato, que é uma realidade dura, né? Eu não fico feliz nesses aspectos em ter pacientes assim no meu consultório. Não fico feliz porque isso poderia ser evitado de uma certa forma, né? Então, pessoal, dentro dessas considerações, tomem cuidado, sigam as recomendações da Organização Mundial de Saúde. O convite aqui que foi feito será aceito, né? Vamos fazer esse trabalho aí de conscientização sobre saúde mental, sobre diversos temas, depressão, ansiedade, a psicologia infantil. Essa live aqui que foi programada, a partir dessa construção, será feito um artigo também para que esses pais, para que essas mães sejam melhores orientados, né? Então, muito obrigado pelo convite, espero que seja o primeiro de muitos. Lógico. Fico muito feliz pelo convite, me sinto lisonjeado em poder falar não só para Ipirá, mas para toda a região, né? E fica meu agradecimento. Johnny Costa. Diego, quem quiser conversar com você, quais são suas redes sociais? Às vezes o pessoal gostou de você, quer conversar para tirar dúvidas, né? Não, rapaz, psicólogo não fala aqui nas redes sociais, olha só que vacilo. Pessoal, então vamos lá, caneta e papel na mão, né? A quem quiser acompanhar meu trabalho pelo Facebook, pode seguir lá o @psidiegoaquino. No Instagram, né, lá vocês vão encontrar também vídeos, né, algumas postagens, principalmente sobre depressão. É um pouquinho complexo, é psicólogo, _Diego, _F de faca, _Aquino. E vocês também podem acompanhar meus vídeos no YouTube, no canal youtube.com/maispsicologia. E para quem não tem paciência de estar ali com o vídeo e quiser apenas escutar, tem o meu canal no Spotify, chamado Mais Psicologia. Tá? Lá o estudo é basicamente sobre depressão, os tipos de depressão, né? Para que as pessoas possam entender melhor sobre o assunto. Pronto, e aí, Diego, eu peço a você depois, para que, se você tiver um tempinho, você entre aí na live que nós estamos aí realizando, e coloque lá as redes sociais lá para poder ficar escrito lá para o pessoal depois acessar e também lhe seguir aí nas redes sociais. Na live, para colocar? Isso, na live. Depois você pode entrar e comentar lá algumas coisas. Pronto, ótimo, farei sim. Então, desde já, nós agradecemos a presença de Diego Aquino. Muito obrigado mesmo, de coração. E desde já sinta-se convidado para um próximo tema para debatermos aqui com os nossos internautas. Eu acho que a live, o sinal de Johnny travou aí, mas, Diego, tenha uma ótima noite a você, a sua família, e desde já vamos marcar outra data para retornarmos aqui no Ipiracite. Uma ótima noite a todos vocês e até daqui a pouquinho, às 21 horas. Viu? Boa noite.